Bom, boa noite a todos. É um prazer estar de novo aqui com os senhores. Nós vamos dar início à nossa segunda aula do nosso módulo de avaliação e desempenho humano. Hoje nós vamos ver alguns conceitos mais específicos. Eu creio que vocês puderam ter absorvido bastante aquele conteúdo que a gente falou na última aula. Foi um conteúdo bastante prático, bastante legal. A gente conseguiu desenvolver algumas coisinhas que buscavam tanto de algumas teorias que a gente tinha visto e tinha conversado muito lá atrás, e aí conseguimos alocar alguns recursos bastante práticos que a gente consegue presenciar e ver nos dias de hoje, certo? A gente vai dar uma olhadinha agora na questão de indicadores. A gente estava falando na última aula sobre muitos assuntos. Eu lembro que a gente viu, na verdade, algumas teorias antigas que falavam sobre as relações humanas, relações comportamentais, relações mecanicistas, que moldavam o homem em relação à organização. E aí a gente também falou um pouco sobre a diferença entre recrutar e selecionar, análise do cargo, desenho do cargo. A gente viu mais ou menos como é que tudo isso se desenvolve, qual é a diferença no cenário atual. A gente também entendeu e fez aquela reflexão bastante importante de qual seria o futuro das empresas de hoje. Foi um vídeo que eu enviei para vocês. E do outro lado, a gente também viu como seria o profissional do futuro. A gente vê que existe essa evolução dos dois lados, das duas esferas, e uma busca para que se concilie todo esse processo, né? A gente deixou bem enfatizado que vocês, como futuros profissionais da área de gestão de pessoas, a importância que vocês vão ter para com essa questão de trabalhar com pessoas, não é? De mostrar para elas esse lado humano, de enxergá-las não só como uma máquina dentro da organização, né? Esse conceito, ele é teórico, ele é algo que já há muito tempo atrás, logo nos primórdios da administração, Taylor e Fayol tinham essa questão muito bem trabalhada entre produção e menos tempo, e colocava ali o homem como um contexto muito mecanicista. Ele era contratado para fazer determinado serviço, e quando ele não conseguia mais atingir o serviço, ele era descartado. Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente para a gente lembrar. E aí a gente vê direitinho essa questão de como as coisas mudaram, como esse processo ele avançou. Não é? Trabalhar com o ser humano, trabalhar com pessoas, além de ser uma tarefa muito diversificada, ela é muito minuciosa de se entender, muito minuciosa de se trabalhar, certo? Bom, vamos seguindo. A gente falou de dois indicadores, que eram de esforço e de resultado na aula passada. Lembrando, né, que o de esforço é aquele que depende totalmente, né, do esforço coletivo ou individual. A gente deu um exemplo lá para a nossa vida, quando a gente quer perder uns quilinhos a mais, sobre o esforço que a gente tem, não é? E a meta, que era a perda de peso, e aí, em contrapartida, no indicador de resultado, a gente viu que teriam elementos externos que não dependiam somente do meu esforço e da minha vontade, né? Então, tinha uma contrapartida. E aí, nós alocamos o exemplo para a empresa, para a organização, e vimos também que na questão da venda de determinado produto, que seria aquelas ligações por telefone, no indicador de esforço, né, a equipe ia ligar, ia se esforçar, ia tentar vender o produto, mas o resultado que era ser esperado deveria ser por outros agentes externos, né? A gente poderia ter um dia de azar, um dia que o sistema não poderia estar funcionando, um funcionário que não saberia vender, outro que poderia vender muito bem, né? Lembre-se, a gente tem 100 produtos, tenho 100 funcionários, mas não significa que a quantidade de vendas que eu vou realizar está alocada à quantidade de ligações que eu tenho que fazer. Bom, um terceiro indicador de desempenho que a gente vai ver hoje é o indicador de desempenho que é ligado ao KPI, né? Que mais um pouco à frente a gente vai estudar ele, que ele é um conceito, digamos que novo. Nós temos aí um autor que trabalha ele de uma forma muito ampla, né? Mais ou menos agora, deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa no chat, se alguém aplicou alguma pergunta. Qualquer pergunta vocês podem fazer, que aí a gente vai respondendo no decorrer da aula, tá, gente? Vamos lá, eu estou vendo mas vocês mais ou menos aqui. Deixa eu ver se eu consigo enxergar vocês. Tá todo mundo me vendo direitinho? Cadê o pessoal?
Estão me vendo? Estão me ouvindo? Eu nem perguntei no começo da aula, né? Tudo bem? Todo mundo me vendo? Façam assim. Beleza. Façam assim que eu vou enxergar vocês, que eu enxergo vocês, hein? Vamos lá, então, avançar. Bom, olha só, gente. Os indicadores de desempenho, eles servem como métricas, ou seja, eles vão servir como parâmetros. Esses parâmetros, eles quantificam a performance de processos da empresa de acordo com os objetivos organizacionais. Ou seja, esses indicadores de desempenho, eles são ferramentas pré-selecionadas, práticas e servem para analisar diversos setores da organização. Esse desempenho a ser medido, na verdade, o que é o desempenho do colaborador? Lembra que a gente estava falando na última aula, o desempenho, o comprometimento, a entrega do funcionário? Então, o desempenho a ser analisado é o comprometimento do trabalhador, entendeu? É o comprometimento que ele vai ter para com a empresa. Então, a gente tem que deixar isso bastante claro quando a gente for falar sobre essa questão da avaliação sobre o indicador de desempenho. Vamos lá. Mais à frente, a gente vai entender que medir o desempenho, ou seja, medir o comprometimento do funcionário é para comparar, projetar, reavaliar alguns resultados obtidos ou planejados. A gente lembra que na última aula a gente estava falando sobre todo esse processo de avaliação, sobre todo esse processo de análise, e que ele era sistêmico, não era? A gente estava falando que é algo que acontece de várias formas, acontece direto, é um processo contínuo, é um processo sistemático, ele faz parte de um sistema como um todo, e ele está ali para valorizar cada vez mais o funcionário face à empresa, e aí a gente colocar essa questão numa balança, né? Até que ponto o funcionário ele pode evoluir dentro da organização? Até que ponto a pessoa que está trabalhando com a área de recursos humanos, que está trabalhando com a área de departamento pessoal, que está trabalhando diretamente com as pessoas, pode contribuir para a evolução do colaborador dentro da empresa. E aí a gente tem algumas coisas chamadas, olha aí do cantinho, 5 razões pelas quais você precisa de KPI, tá? A gente vai já ver o que é mais à frente. O que se baseia o KPI? Olha só, resolver problemas ou atacar as oportunidades, analisar os padrões ao longo do tempo, realizar ajuste e se manter no caminho certo, medir seu progresso e monitorar a saúde da empresa. Tá claro agora? Tá todo mundo entendendo? Até agora tá tudo calmo, né? Belezinha? Vamos lá, vou continuar. E olha só, dentro de indicador de desempenho, a gente vai encontrar uma sigla muito bem trabalhada e atrelada a ela. A gente vai encontrar o KPI, que em inglês é uma sigla em inglês, não é? E ela significa Key Performance Indicator, tá? Para um conceito bastante claro, corporativo, rápido e prático, a gente chama de chave de desempenho, na verdade. São um conjunto de técnicas e análises que a gente vai usar para medir alguns objetivos e metas a serem alcançadas dentro da organização. Claro que até para a gente escolher essas metas, para a gente escolher não essas metas, para a gente escolher qual ferramenta vai ser necessária para ser usada dentro da organização, existe um processo. A gente tem esse conjunto de medidas, a gente tem esse conjunto de ferramentas, mas elas não são simplesmente ali, sabe, jogadas, né? A gente tem um processo de escolha de ferramenta que vai ser adotada conforme a necessidade da organização. Bom, e esses indicadores de performance, esses indicadores de desempenho, esses KPIs, eles servem para medir o desempenho dos negócios, como vocês podem ver aí do lado. Bem simples, bem claro, bem prático. Medir o desempenho dos negócios. Mas de que forma que a gente vai medir esse desempenho dos negócios? Coisinhas mais para frente que a gente vai ver que estão inseridas dentro desses indicadores, certo? E gerenciar a melhoria. Bem óbvio, bem simples, né? Bem prático também. A gente não vai ter uma empresa para quebrar, a gente vai ter uma empresa para crescer, para expandir, para gerar emprego
né? Lembram lá da missão, valores e visão? A gente tem a questão do que é a curto prazo, a longo prazo, a gente tem aquilo que a gente quer usar para trabalhar para com a sociedade. Existe uma coisa chamada função social, então a empresa ela tem a sua função social, por mais que ela seja, às vezes, categoria particular, ela tem uma função a ser cumprida, trabalhada para com a sociedade. Então, a gente tem a empresa como um organismo vivo, tá? Antigamente, a gente não tinha esse contexto muito bem trabalhado de como era a empresa. Assim, era a estrutura geradora de determinado produto, era o meio de produção e até o contexto humano era mecanicista. Uma pausa para o chat. Os tipos de ferramenta que a gente tivesse conceito na prática. Ok, não, ok, isso, ótimo, muito bom a tua colocação, Simara. A gente vai ver essas ferramentas na aula de hoje, tá? Então, tudo que a gente está trabalhando, todas essas ferramentas, elas são trabalhadas hoje em dia, tá? A gente não pode esquecer que a gente tem uma base teórica, e essa base teórica, por mais que seja de muito tempo atrás que ela vem sendo trabalhada e aperfeiçoada, ela existe, e ela ainda é usual, e a gente está nesse campo de ideias onde precisa se discutir essas teorias, tá? Mas essas teorias, elas não são apenas teorias. As ferramentas que a gente discutiu na aula passada, como aqueles gráficos de análise de avaliação do colaborador, todo aquele processo, ele é real, ele existe, ele está funcionando, tá bom? E a gente vai ver essas ferramentas na aula de hoje. Vamos lá. E aí, senhores, olha só, quem fala sobre o KPI, que é o Key Performance Indicator, nós temos um professor, consultor austríaco, não é? O Peter Ferdinand Drucker. Ele era o pai da administração moderna, então ele é um dos que trabalha a questão de como trazer a melhoria comportamental, a melhoria do colaborador dentro da empresa. Ele cria ferramentas de melhoria, então essas ferramentas que são os KPIs, são as ferramentas que a gente vai usar para analisar o funcionário, para manter o feedback. Ele tem algumas obras muito interessantes, como o Gestor Eficaz, a Prática da Gerência, Administração, Tarefas e Responsabilidades, que trabalha o movimento da questão de integração entre o gerente, para com o colaborador, para com tudo aquilo que está saindo e entrando dentro da empresa. Então, ele é que traz os KPIs, né? Bom, os KPIs, na verdade, eles são bem fáceis. São indicadores dentro desse processo que eles são bem fáceis. Assim que a gente começar a avançar um pouquinho, vocês vão se lembrar. Então, o Peter, ele é o pai da administração moderna e traz essa ferramenta para a gente começar a entender não só o que já era óbvio na época, que o colaborador ele faz parte de um organismo vivo, faz parte inteiramente da organização, mas eu já sei como ele é dentro da organização, sei que ele é diferente, eu sei que ele tem necessidades, eu sei que ele pode evoluir, mas eu preciso de um modo para evoluir isso daí, eu preciso de um modo para analisar o trabalho dele, eu preciso de um modo para analisar as minhas metas. Preste atenção na aula de hoje que nós vamos falar sobre essas ferramentas e ao mesmo tempo que a gente vai avançando, vai estudando, a gente vai olhar assim, nossa, mas tudo isso que eu estou estudando, tudo isso que eu estou vendo, todo esse processo aqui, eu estou vendo ele sendo aplicado na empresa, na organização, na produção. Só que a gente também tem que entender que quem faz todo esse processo, quem está ali dentro da organização, quem está ali fazendo a produção, quem está na linha de frente, são as pessoas. Então, essas políticas, elas têm como resultado a melhoria da produção da empresa, a melhoria da qualidade de vida dentro da empresa, mas ela passa também por dentro de quem está na linha de frente, que são os nossos colaboradores, que é o ser humano mesmo que está ali compondo o trabalho da empresa. Vamos lá, só para a gente deixar claro, dentro de indicadores de desempenho, nós temos o chamado KPI. E olha só o conceito de KPI. Todos os funcionários conhecem e tornam-se envolvidos na missão da corporação. Olha lá, lembra? Missão, missão, visão e valor. O KPI, ele reforça isso. Então, os colaboradores que estão dentro da organização, cada um tem o seu cargo, o seu cargo dividido, dentro da hierarquia, que é um processo normal, mas todos eles complementam algo maior, uma missão dentro da organização. Vamos ver que as coisas começam a se encaixar.
a fim de alinhar esforços em torno das estratégias, estabelecidas por seus superiores. Então, eu tenho aqui funcionários, missão, corporação, esforço, estratégia. Estão vendo como tudo se liga? É um processo em que eu vou alocar todos esses colaboradores e que eu tenho um contexto unificado para que cada um saiba o que está fazendo, saiba qual é a função do gestor, saiba qual é a função da empresa, a missão, o valor, sabe por que ele está ali. Então, todas essas ferramentas, elas não mudam nada do que a gente falou na última aula, elas servem para valorizar você, funcionário, dentro da empresa. Né? Às vezes a gente encontra as pessoas que estão ali todo dia na mesma empresa pensando, nossa, mas eu estou aqui, eu só faço isso, eu só faço esse serviço, ele não tem diferença nenhuma, se eu fizer ou se eu não fizer, ele só é mais um serviço dentro dessa grande empresa, mas não é. A gente tem um contexto totalmente dividido, totalmente trabalhado, que o desempenhar do seu papel dentro da organização, ele gera uma diferença, tá? Vamos lá avançar? Dessa forma, por meio dos resultados apontados pelo KPI, olha só, eu tenho um conjunto de ferramentas de análise que eu vou usar dentro do KPI, e aí, a partir dos resultados dele, eu vou o quê? Quantificar o desempenho da empresa. Eu vou o quê? Quantificar. Quando eu falo em quantificar, quantidade, olha só, vou quantificar. E a gente pode quantificar ela em cálculo, percentual, características nominais, que a gente vai ver um pouquinho aí mais explicado na frente. Então, começa a quantificar em números o desempenho da empresa, seja pelo faturamento, seja pelo número de vendas, seja pelo número de contas que a gente paga, de promissórias que a gente recebe, de cheques que a gente recebe. Então, essa ferramenta ela não é algo assim teórico, que só fala sobre, olha, a gente tem que valorizar o funcionário, tem que criar uma coisa legal, tem que criar uma política legal. Ela não serve só para isso. Viram como a gente está passando entre os dois modos? A gente está falando de uma política que é para medir o desempenho e quantificar os resultados de uma empresa. Então, a gente está falando ao mesmo tempo da produção e da evolução da empresa e, ao mesmo tempo, esse processo ele passa pelo colaborador, pelo ser humano, pela pessoa que está ali desempenhando determinado papel. E, além de quantificar o desempenho da empresa, olha só, permite que os trabalhadores entendam o quanto a sua atividade colabora para o sucesso do número, certo? A gente tem esse exemplo aqui em algumas empresas do Brasil, mas isso é muito maior, eu percebo, né? Na verdade, é uma visão de cunho pessoal, pode ter mudado um pouco mais o contexto, mas eu sempre percebi que em várias empresas dos Estados Unidos ela tem essa questão da participação do colaborador nos números da empresa. A gente percebe até que quando a empresa ela tem um alto faturamento anual, né, no final do ano, tem chamado bônus de fim de ano, então bônus do Natal. Então, se ela tem um superávit, a empresa tem um superávit, esse bônus ele não é algo que está na legislação, na lei, ele é totalmente facultativo. Então, a empresa pode ter um superávit, pode não querer liberar o bônus, né, não querer entregar o bônus de fim de ano de Natal aos funcionários, como pode querer fazer essa liberação. Então, a gente vê essa questão da participação, a gente percebe muito nessas empresas norte-americanas que, após o faturamento anual, eles reúnem os funcionários, fazem a amostragem de números, fazem uma reunião, quantificam tudo aquilo que foi trabalhado, explorado no ano, e aí a gente tem essa questão da participação dos lucros. Marcos falou assim, na empresa onde trabalhei, o KPI era utilizado também para indicar se o colaborador há uma possível promoção. Também, porque quando a gente coloca o KPI diretamente a questão da valorização do próprio colaborador, do próprio trabalhador, a gente vai verificar o quê? Olha só, não vamos esquecer dessa palavra, comprometimento, entrega. Então, avaliar, até que se ligam, não é? Estou avaliando o faturamento da empresa, estou avaliando o crescimento da empresa. A empresa está faturando, está crescendo. Então, se a empresa está crescendo, vamos colocar os responsáveis que estão ali. Então, essa análise vai ser passada aos colaboradores e aí, através dos colaboradores, a gente vai ver quem se destacou mais,
Quem precisa de um up ali no cargo? Se eu tenho uma promoção, abre uma vaga, abre um cargo, lembra que é um somatório dentro da organização. Então, o KPI ele serve também para medir a necessidade, olha, de tirar o funcionário para uma realocação. Lembra esse lado do que a gente falou na última aula. Não esqueça, uma aula sempre vai puxando a outra. A gente tem lá esse modelo de avaliar o funcionário, de avaliar o colaborador, justamente para subsidiar as nossas decisões, não é? E aí tinha lá o quê? Demissão, promoção e realocação. Demissão quando o funcionário não cumpre aquilo que ele foi contratado, não é? Promoção quando há uma vaga, um cargo determinado dentro da empresa e aquele funcionário pode, ascender. E realocação quando eu necessito aproveitar o comprometimento daquele funcionário para outro setor. Lembrando, né, que não existe pessoa inapta, não existe pessoa que não sabe fazer o processo. Às vezes existe uma pessoa que está num setor errado e a gente aproveita ela da melhor forma em outro. Fechado o conceito de KPI, senhores, olha só. Para a gente ver, KPI é um conjunto de ferramentas que a gente vai usar para medir o desempenho da empresa. Mas olha só, eu acabei de encontrar aí algo chamado BSC, certo? E aí a gente vai passar mais um pouquinho para frente o que ele é. Eu só vou dizer que, só para complementar na verdade, que esse BSC, que é o Bourne Score, o inglês é um pouco complicado, tá? A gente dá uma travada na língua. A gente vai já desenrolar. A gente vai ver que esse BSC, ele é como um norteador no processo de decisões para com a empresa. Significa dizer que, só um momentinho. Ele é o Balanced Scorecard. Significa dizer o quê? Eu tenho, através do KPI, que é um indicador de desempenho, um número gigante de ferramentas que eu vou usar para medir o desempenho da empresa, certo? Mas vamos lá. Eu tenho mais ou menos, nós vamos ver aí mais os principais, são cerca de 10 ferramentas que são usadas no dia a dia. Só que, dependendo do segmento da empresa, existem ferramentas que não são aplicáveis ou não têm muita relevância. Então, não posso justamente olhar para a empresa e dizer assim, nossa, legal, eu já tenho uma ferramenta que vai me nortear. Pega, contrata uma consultoria, aplica tudo. Às vezes a empresa ela não tem um porte que as ferramentas necessitam ou vice-versa. Então, para que eu entenda qual tipo de ferramenta eu vou usar dentro da organização, dentro da empresa, eu utilizo o Balanced Scorecard, que é o BSC. Olha o texto que está lá embaixo. É um processo de tomada de decisão. Então, através do BSC, eu, gestor da minha empresa, vou analisar nesses 4 pontos, olha aí, quais ferramentas são mais indicadas para a minha organização, para a minha empresa, certo? E eu vou dividir elas, olha só, nessa forma. Lá em cima, no azul mais claro, aprendizagem e conhecimento. Conhecimentos e habilidades dos empregados são fundamentais para inovações e melhorias. Então, são políticas que são usadas para valorizar a vida do funcionário dentro da empresa, capacitações, treinamentos, feedbacks, certo? As avaliações que a gente falou na aula passada. Do lado direito, no azul escuro, processos internos. Empregados capacitados, treinados e motivados melhoram os seus processos de trabalho. Olha só, a gente está falando sobre o investimento maciço e direto no próprio funcionário. A gente tem a mania de dizer assim, nossa, mas eu ganho tão pouco, eu ganho só... um exemplo, hein? Só um exemplo. Digamos assim, nossa, eu ganho só R$2.000. Eu posso ficar aqui de domingo a domingo, se eu ganhar 10 mil, tá bom. Às vezes a gente fala isso, não é? E diz que a nossa má valorização é por conta do salário. Nossa, eu ganho tão pouco, eu posso ficar até mais horas, mas se eu ganhar mais, está tudo bem. Mas nem sempre é isso, senhores. Uma das proposições dos QVT, que são das políticas de qualidade de vida no trabalho, é entender que o bom funcionário, o bom colaborador, ele não se faz apenas pela boa
remuneração, certo? Não significa dizer que se eu pagar melhor o funcionário, ele vai trabalhar mais, ele vai trabalhar melhor. Claro que um aumento de salário, uma promoção, uma remuneração compatível ao conhecimento, à fase, é um processo de investimento, é um processo de melhoria, né? A gente tem um plano de cargos, carreiras e salários para justificar isso daí. Mas nem sempre um salário alto significa uma qualidade dentro lá do quesito organizacional da empresa. Lá embaixo, lá embaixo não, no lado esquerdo, a gente deixa o lado de baixo por último. Lá no lado esquerdo, do vermelho mais escuro, o âmbito financeiro, maior satisfação dos clientes leva a melhores resultados financeiros. E, por último, clientes. Melhores processos de trabalho conduzem a clientes mais satisfeitos. Olha só, a gente trabalha, a gente produz para alguém, não é? Não é para o cliente? Lembra lá quando a gente estudava economia, que a gente tinha uma oferta e uma demanda? E a demanda era a população, em tese a população, no contexto mais claro, mais básico, a população buscava determinado produto e aí a oferta era eu que estava ofertando determinado produto. Então, a gente trabalha para ofertar nosso produto à demanda, que é o comprador, que é a sociedade. Então, eu não posso justamente oferecer um mau serviço, um mau produto, um produto sem qualidade, ou não posso simplesmente prometer de produzir um produto e dizer assim, eu vou te entregar em 2 dias, entregar em 10 dias, certo? Eu dependo do cliente para que a minha empresa ela se torne uma referência, né? Atender bem o cliente é um pressuposto muito óbvio, muito claro de qualquer organização, certo? E aí, o Balanced Scorecard, ele é um processo de tomada de decisões para que eu escolha qual a melhor ferramenta, qual o melhor indicador eu vou usar para trabalhar dentro da minha empresa. Lembrando que eu tenho N ferramentas, são mais de 10 ferramentas que eu tenho para avaliar o processo de produção dentro da minha empresa, mas eu não vou usar qualquer uma. Também não vou usar uma quantidade muito absurda aí, jogar essas ferramentas aí, esperando que uma mágica aconteça, certo? Estão entendendo aí? Faça um sinalzinho aí na câmera, enxergando vocês. Tá claro, senhores? Está muito rápido? Tá dando para levar, né? Tá tranquilo ainda. Qualquer coisa vocês avisem aí. Bom, vamos lá, continuando. Olha só, dentro dos indicadores de desempenho, dentro das nosso KPI, nós temos N ferramentas para avaliar o desempenho da nossa empresa. Nós vamos ver só essas 10, que elas, digamos, que são as principais. Na verdade, alguns portais, alguns estudos colocam umas 4 dessas aí, que são as mais principais. Mas para a gente ver uma questão bem prática, uma questão bem mais ampla, nós vamos trabalhar essas 10 ferramentas agora, que elas são um norteador para avaliar o desempenho da empresa conforme os seus negócios. Elas são bem gerais mesmo, tá bom? E olha aí, nós temos custo fixo, faturamento, recebimento, crescimento de vendas, turnover, qualidade, produtividade, estratégicos ou a estratégia, lucratividade e eficiência, tá? Esse lado que é a questão da crescimento de vendas, a gente pode pensar assim, nossa, mas a gente não... Nossa, fui jogando da mente. A gente não trabalha com vendas, professor, a gente trabalha com serviço, a gente oferece um serviço, tá? O serviço que você tem aí, ele é algo que vai ser oferecido ao cliente, certo? Então, ele é algo oferecido ao cliente. Então, se você tem um crescimento de vendas, você vai ter o crescimento do serviço, tá? Só para a gente deixar claro. O Marcos falou do absenteísmo aí dentro, e o absenteísmo ele é uma prática dentro da organização, não é? Olha, ele é mais ou menos assim um padrão de ausência de comportamento, ele é,
digamos que uma desmotivação no funcionário dentro da empresa. O absenteísmo, ele é algo que vai se tornando habitualmente. Aí eu deixo para fazer hoje, vou deixando para fazer amanhã. Nossa, eu posso deixar de trabalhar agora, posso ter essa escolha. E aí isso vai começando a se tornar algo habitual. A gente fala muito sobre essa questão do absenteísmo, muito prático, muito grande ainda, infelizmente, dentro da questão das repartições públicas, dos órgãos públicos, não é? A gente tem ideia lá, já viram? É muito engraçado a gente trabalhar essa questão do senso comum dentro da organização pública. Uma pergunta, só para a gente responder o Marcos. Mas ele pode ser usado como indicador de desempenho, pois influencia o resultado? O absenteísmo, ele não está dentro de uma ferramenta de desempenho, tá? Ele é um resultado através das práticas ou da falta de prática do colaborador dentro da empresa, tá bom? Ele não é lá assim, absenteísmo, sim ou não. Ele não vai estar desse jeito. Ele é um resultado de uma prática habitual. Então, se o cara não está trabalhando, se o cara não está pegando pesado, se o cara não está chegando cedo no trabalho, não está cumprindo as atividades, isso começa a se tornar uma coisa habitual, ele está num contexto caracterizado o próprio absenteísmo. Bom, voltando. Então, a gente tem uma questão de senso comum de dizer assim, a gente... funcionário público não trabalha, o funcionário público não desempenha o serviço dele, faz a fila travar, só fica ali sentado no computador, deve estar jogando paciência ali no computador, não está olhando o cliente, não está olhando o funcionário. Então, muitas das vezes, a gente tem essa questão de estar marcado por conta da má prestação de serviço no órgão público. Né? Vocês já perceberam, já foram no órgão público, que está lá atrás bem assim escrito, desacatar funcionário público, né, sob pena, desacato, já viram tudo aquilo, né? Tem gente que coloca assim, desse tamanho, um cartaz desse tamanho, porque se você for lá brigar com um funcionário público, ele já diz, olha, você está ouvindo a lei ali? É proibido me desacatar. Então, acaba se tornando um comportamento habitual do próprio senso comum muito prejudicial mesmo. A gente tem que quebrar alguns determinados conceitos, porque quem vai qualquer determinado órgão público e vê aquilo lá, às vezes se sente até meio acuado, né? De chamar a atenção do funcionário e dizer assim, olha, você não está atendendo, olha, eu estou aqui há muito tempo, e já fica um pouco com medo. Mas mal sabe que para que ocorra todo aquele processo lá penal, visto que existe um aviso sobre desacato, é muita coisa para correr, muito chão até. Não significa que você vai falar um pouco alto com o funcionário e você vai ser preso, tá? A gente também tem que saber seguir os nossos direitos aí. A gente tem que lembrar e entender que todo esse processo do órgão público, da repartição pública, ela está ali não é porque é uma mágica, não. Ela é pública. Então, se ela é pública, ela é para te servir, né? Dentro da conformidade, dentro da legalidade, ela é do povo. Também não significa que é do povo que a gente vai tratar da forma que a gente quiser. Então, vamos ficar atento nesse quesito. Então, essa questão do trabalho, do absenteísmo, ela é um resultado de práticas habituais, inerentes e totalmente alheias à visão, à missão e o valor da empresa, tá? A gente só vê ela sendo muito mais ouvida e trabalhada, até vezes questionada dentro do poder público. Falei rápido demais? Estão me ouvindo? Está dando para levar? Está claro ainda, né? Já falando assim um pouco rápido, que eu dei uma olhada na ementa de vocês, aí eu vi que na aula passada eu acho que eu avancei em muito conteúdo, então a gente vai com mais calma um pouquinho, senão acaba a ementa na terça-feira, ainda tem mais 3 aulas aí. Vamos lá. Olha só, vamos ver agora os indicadores de desempenho organizacional. Alguém tinha perguntado aí no chat se era uma lista de perguntas, se era uma lista pronta. Não é. Indicadores, como a gente falou lá no começo da aula, são métricas, são parâmetros, ferramentas que eu vou aplicar dentro de determinadas situações dentro da empresa. A primeira é a lucratividade, senhores. Lucratividade, ela é baseada e estudada através de, seja um caráter percentual, seja um caráter nominal, seja através de cálculos
cálculos prontos. Isso significa dizer o que é dentro da lucratividade? Significa dizer quanto a empresa lucrou. Só que eu só posso medir esse lucro quando eu já tenho todas as contas que são fixas pagas, salários pagos, impostos pagos, custos de matéria-prima pago. Então, quando eu pago tudo aquilo que é da minha obrigação, quando chegou o final do mês, final do trimestre, do semestre, final do ano, quando eu vejo que tudo aquilo que é de minha obrigação, que vai vir mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente pago, é aí que eu vou dizer e vou olhar assim, bom, paguei tudo isso, cumpri o meu gasto, cumpri o meu custo todo, sobrou X dinheiro. Esse X dinheiro que sobra após o pagamento de tudo aquilo que é obrigação é o nosso lucro, certo? Então, digamos assim, eu tenho 100 brigadeiros, eu vou vender cada um a R$1, é um exemplo. E aí eu vendi tudo e tirei R$1. Nossa, meu lucro foi R$100, vendi tudo. Não, o seu lucro não foi R$100. Você usou lá o seu gás, não usou o fogo, a panela, a água, o Nescau, né? O Nesquik, quando a gente quer botar um pouco mais barato, o leite condensado. Quando eu tirar o custo de tudo isso aí que eu usei, e eu dizer, olha, eu gastei desses R$100 que eu tirei da minha venda de brigadeiro, o custo da minha matéria-prima ficou em torno de R$75. Então, R$75 paga tudo aquilo que foi o meu custo para a produção. Se desses 75, o restante que sobra é o meu lucro. Deu para entender o processo da lucratividade? Bem fácil, bem simples, né? Eu só vou dizer que eu lucrei, que eu tive um lucro, assim que eu pago todo esse quesito de matéria-prima, esse quesito de contas que vão vir sem parar. São contas fixas. Bom, continuando. Produtividade. A produtividade está muito ligada à questão de tempo. Então, olha só. Tempo de produção, entrega, desmotivação e recursos. Tempo de produção, quando eu tenho um determinado produto a produzir, tenho X período de entrega, e aí eu vou ver se eu consigo produzir esse produto em menos tempo, porque tempo é dinheiro, então, quanto melhor eu produzir, quanto mais eu produzir em menos tempo, eu estou ganhando. Se eu consigo fazer a entrega desse produto no período do qual eu acertei com o comprador, se eu tenho o recurso necessário, se eu previamente fiz a compra do recurso necessário para produzir aquilo que eu prometi vender, estão entendendo? Então, produção é aquilo que a gente vai produzir. Professor, mas eu não produzo nada, eu trabalho com serviço, então eu vou lá e presto serviço na casa da pessoa. Então, beleza, então tu tem que saber que o teu tempo de produção é o teu tempo de serviço. Se tu consegue cumprir o serviço que tu diz lá na tua descrição, eu sei fazer determinados serviços, então aquilo é um ponto positivo. Se o tempo que tu consegue fazer um serviço é um tempo aceitável, porque se tu faz um serviço rápido, tu consegue fazer outro, ou seja, terminei um serviço, vou fazer outro, ganho mais, certo? Se eu consigo entregar determinado produto, se eu trabalho nessa questão de serviço, eu tenho que entregar determinada encomenda, né? Eu tenho uma meta a bater. Se eu entrego isso rápido, olha aí, é uma produção, um serviço, é uma entrega mais rápida. E aí a gente está falando de empresa, não é? A gente está falando dos elementos da empresa, dos elementos da organização. Só que tem uma palavra chamada desmotivação. O tempo de produção, senhores, nem sempre vai ser melhorado com melhores máquinas, com recursos mais caros ou com melhores transportes para o escoamento dessa produção de uma forma mais rápida. Essa desmotivação, ela está ligada ao colaborador, não é? Se o colaborador... Nossa, rolou foi tudo. Se o colaborador está lá fazendo aquele mesmo serviço, ganhando só o seu salário, e aí sendo pressionado a toda vez bater a meta, porque, olha só, o modelo de uma empresa nunca é continuar desse jeito. A empresa nunca vai ficar somente nesse molde. A empresa sempre vai querer, olha só, subir, vender mais, comprar mais, produzir mais, sempre uma escala
crescente. E quem faz esse processo de crescimento é o colaborador que está na linha de frente. Se eu tenho uma empresa do distrito industrial que monta motocicleta para motorroda, não são robôs que estão ali colocando a roda, colocando a carcaça da moto, empurrando ela para frente, para trás para testar. Não é. É o próprio colaborador. Então, se a empresa tem uma meta de, a determinado tempo, aumentar a produção de motocicletas para motorroda, eu tenho que dizer para o funcionário, olha, o funcionário ele já está na cota dele. Eu preciso fazer alguma coisa para melhorar a questão do serviço dele. Eu não posso somente dizer, olha, a cota vai aumentar. Então, se tu mexe 300 motos, tu vai mexer 600, tá? Poxa, quer dizer que a empresa está ganhando mais, está faturando mais, está conseguindo vender mais. E eu que faço o processo, vou ter que dobrar minha produção sem ganhar nada? Lembrando que a resposta nunca é, mas tu já ganha o teu salário. Lembra, você não está ganhando seu salário, você está trocando a sua força de trabalho por uma remuneração correspondente, certo? Então, essa desmotivação, ela é algo voltado totalmente para o colaborador da empresa. Então, é um dos indicadores no processo de produção. O colaborador que está ali na produção, ele tem que se sentir valorizado para que ele possa produzir mais. E lembrando, né, não vamos esquecer, a valorização, ela não se dá somente por salário mais alto, tá? Estão entendendo? Tranquilo até agora? Beleza, né? Vamos lá avançar. Uma porrada de ferramentas que a gente vai ver, hein? E olha só, essas ferramentas, elas não são teóricas, senhores. Elas existem e estão aí, elas são bem práticas e estão bombando no nosso cenário. Não vamos esquecer disso, tá? Para que a gente não fique só nesse campo aí teórico das ideias. Isso aí é real, isso aí acontece e está se renovando cada vez mais com a chamada indústria 4.0, que já é um tema extra que a gente vai jogar nas nossas próximas aulas. Qualidade. A qualidade e a produtividade, elas sempre vão andar de mãos dadas. Por quê? Quando eu falo de qualidade, eu vou colocar, aprimoramento e erros aceitáveis. Significa dizer que, bom, eu posso produzir 300 motocicletas por dia. Mas se eu forçar um pouco, eu posso chegar a produzir, digamos que umas 600, umas 500. Então, vamos empurrar e vamos produzir. Talvez a minha cota, que seja 400, que é previsto, saiam de qualidade. E aquilo que eu forcei para fazer além da cota, né, as 200 a mais, saiam de qualquer jeito. Então, entendam uma coisa. Não é porque eu posso forçar um pouco mais a produção que o meu produto vai sair 100% com qualidade, não é? A gente tem que entender que para que eu possa produzir e em menos tempo e em mais produto, eu tenho que produzir com qualidade, certo? Produzir um produto não significa produzi-lo de qualquer jeito. Eu tenho que produzi-lo com qualidade, investindo em no colaborador, no maquinário, na estrutura da empresa, certo? Elas andam de mãos dadas. Ao mesmo tempo que eu vou aumentando o estoque, o maquinário, o recurso, eu vou também valorizando o funcionário. Então, tem um processo de qualidade voltado aí dentro. E aí eu tenho uma coisa chamada assim, quantidade e qualidade juntos. É isso aí mesmo, Graciela. Desse mesmo jeito. Eu tenho uma quantidade que tem que ser correspondida a um processo de qualidade totalmente completo. É difícil? É, porque nem sempre a gente vai conseguir deixar eles no mesmo nível. Tanto que está escrito aí do lado do slide de vocês, erros aceitáveis. Eu tenho uma margem de erro... Desculpa. Eu tenho uma margem de erro que ela é aceitável. Esse erro ele está presente na produção de qualquer forma. Porque lembre-se, enquanto o colaborador está ali trabalhando, está ali moldando, montando, a esteira girando, a empresa funcionando, o mundo está girando, a venda está acontecendo, a compra está acontecendo, o transporte está acontecendo, existe uma coisa chamada grau de risco de produção. E esse grau de risco ele é mensurado a partir do momento em que aquilo que eu encontro
aquilo que eu encontro entre a compra ou a venda do produto vai influenciar na entrega ou não. Marcos falou assim, existe uma frase que uso muito, devemos produzir com os índices de qualidade aceitável. O índice de qualidade aceitável é um parâmetro que a gente usa de fato para colocar sempre alinhado ali a quantidade com a qualidade. Está perfeito, Marcos. Esse é o exemplo que você colocou. É uma sigla que a gente, na verdade, usa para deixar isso aí bastante alinhado. Porque não adianta produzir, digamos que eu vou dizer assim, olha, eu quero 100 brigadeiros e aí... do exemplo do brigadeiro, né? Quero 100 brigadeiros, eu quero para agora. Eu vou dizer assim, ok, vou fazer rápido. E aí eu faço de qualquer jeito, e eu queimo o brigadeiro, e eu derrubo a massa no chão, e aí ao invés de eu usar um produto mais caro, eu uso um produto barato, não fica gostoso. Não adianta fazer em menos tempo para vender mais, e aquele cliente, a empresa depende do cliente, vai dizer assim, nossa, não compro mais. E aí o serviço que você quis fazer em tempo recorde para vender mais acaba não sendo bem aproveitado, certo? Bom, o Marcos colocou uma questão muito importante assim, produzir e mensurar os índices de qualidade em média a cada 1 hora. Na verdade, nós temos umas teorias, eu sempre volto para as teorias porque a gente tem que se basear muitas vezes nelas. Nós temos uma coisa chamada na economia acho que vocês com certeza já viram, teoria das vantagens absolutas, teoria das vantagens comparativas e teorema de Rex-Holley. Né? A teoria das vantagens absolutas a gente sempre usa no contexto mesmo de produção em escala nacional, sempre usa esses exemplos. Mas ele se aplica mesmo para dentro das empresas. Por exemplo, tem uma empresa que vende na teoria absoluta. Eu tenho uma empresa que vende sapato, uma empresa que vende bolsa. Então, eles vão trabalhar na sua capacidade máxima e cada um vai produzir aquilo que consegue entregar em tempo complementar. E aí, na teoria das vantagens comparativas, eu tenho a empresa A, que vende bolsa e sapato, eu tenho a empresa B, que vende bolsa e sapato. Só que a empresa A, que vende os dois, vende melhor sapato. E a empresa B, que vende também os dois, vende melhor a bolsa. Então, eles vão usar o tempo de produção dos produtos que elas vendem menos e realocar isso para o produto que elas vendem mais. Certo? É porque eu não estou sem o gráfico, mas eu vou trazer na próxima aula de vocês para vocês entenderem como é que funciona o gráfico. Então, por que elas são comparativas? Porque elas vão comparar a produção delas com outros produtos. Elas vão realocar os seus esforços de produção no produto em que ela é maior, tem maior vantagem. E aí o teorema de Rex-Holley, ele é mais, digamos que ele é um pouco mais similar de se entender, mais minucioso, porque eu vou estar trabalhando a questão de trabalho, capital humano é trabalho, qual é a remuneração do trabalho? É o salário, certo? E aí a gente vai trabalhar do outro lado, capital trabalho versus tecnologia. Qual é a questão da tecnologia? Qual é o peso da tecnologia em cima do trabalho? Então é um pouco mais, existem mais ferramentas de análise que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas, voltando para o nosso slide, para a gente não se perder muito, senão eu conto histórias. A qualidade, ela anda muito de mãos dadas com a produtividade. Então, a gente tem essa questão aí muito bem fechadinha, muito bem trabalhadinha, né? De que a quantidade tem que ser uma quantidade de qualidade. Estratégia, né? Ninguém lança uma empresa por lançar do nada. A gente lança uma empresa num processo de, nossa, eu quero uma empresa e eu vou trabalhar essa empresa com X valor, eu quero atender X público, porque eu vou querer expandir essa empresa para as X zonas da cidade. Então, ninguém abre uma empresa sem um plano de negócios, sem um plano de ação, sem um plano de contingência, né? Sem um plano de risco. Tá? Então, a estratégia que a gente coloca aí é moldar e alocar para saber onde é que a empresa está. O que a empresa está fazendo? Então, a empresa está destinada a produzir um produto para a sociedade e ela tem uma produção e ela tem uma gama de colaboradores ali dentro. Mas ali, onde é que ela está agora? Ela está atingindo os objetivos dela? Ela está estagnada? Ela está retrocedendo? Então, a estratégia ela é aquele campo de visão que a empresa vai ter. Ela é aquilo que ela vai colocar e dizer assim, olha, minha estratégia é conseguir produzir, conseguir atingir esse mercado, conseguir
atingir determinada demanda, e aí a gente vai trabalhar nesse processo. E aí, essa é uma ferramenta que a gente vai olhar e vai aplicar na empresa quando a gente quer saber mais ou menos onde que ela está. Será que a minha estratégia está funcionando? Será que a estratégia que eu estou adotando, ela está me trazendo retorno? Eu preciso trocá-la? Ela é muito bem trabalhada nesse âmbito. Ela vai servir para mostrar essa questão de onde que a empresa se encontra em determinado momento. E aí, se ela não está avançando, se ela está estagnada, muda-se as políticas, muda-se as estratégias. Isso é... Opa, sumiu aqui. Voltou. E isso é algo muito, senhores, muito aplicado, vai ser muito trabalhado, já está, na verdade, nas empresas de hoje, não é? Vamos olhar para... Olha só, isso eu acho que é uma coisa que eu não falei na última aula, mas eu sempre busco trazer essa questão da sensibilidade do que está acontecendo para o resto do mundo, para as ações que a gente tem aqui hoje em dia. A gente acaba falando de empresa, a gente acaba falando de todo esse processo que é de produção, que parece ser bem simples, né? Está estudando uma empresa, está estudando uma produção, está estudando aquilo que é bem simples e acaba se esquecendo de todo o processo que em volta ocorre. O mundo está girando, o mundo está negociando, o mundo está produzindo, o mundo tá funcionando normalmente. E aí a gente pensa assim, nossa, vamos, digamos assim, que as grandes agências, as grandes empresas aéreas, nós sempre tivemos a fusão, não é, da LAN com a TAM, que se tornou a LATAM, não é? Olha aí, tivemos uma fusão, nós tivemos metas a ser batidas por várias empresas aéreas, e aí o que acontece? O mundo ele se encontra em uma grande pandemia, infelizmente. Né? O final de 2019 já tinha essa questão desse estudo, desse rumor, e até agora, em 2020, a gente está numa pandemia. E aí o que aconteceu com as empresas aéreas? Corta a viagem, para tudo. Né? A gente ainda tem alguma coisa funcionando, mas a um nível muito menor do que se era esperado. Então, digamos que a estratégia da Latam, após a sua fusão, era, bom, fizemos uma fusão e nos próximos 5 anos nós vamos dobrar a nossa meta, porque o nosso pessoal aumentou, nós conseguimos nos fundir, nós conseguimos um capital maior, um recurso maior, e nós vamos agora ter, nesses 5 anos, uma meta a ser batida em vendas, em voos, em tudo isso. E aí, o que acontece? Acontece a pandemia. Para o turismo, para as vendas de passagens aéreas, para a operação das empresas aéreas. Que estratégia que a Latam vai ter que fazer agora? Né? É um exemplo. A gente usa o nome da Latam, mas, na verdade, são várias empresas aéreas que, infelizmente, sofreram com isso. Se não todas, não é? O que ela vai ter como estratégia agora? Recentemente eu percebi que está tendo muita promoção para viagem. São preços muito baratos mesmo, a partir de 2021. E eles assim, olha, você compra a sua passagem hoje e você pode usar ela a partir de 2021. E quando chegar na data de 2021, você tem a possibilidade de chegar na data e, se decidir não viajar, pode trocar para o dia que você quiser, para o período que você quiser, sem custo adicional nenhum. A gente sabe que quando a gente vai remarcar qualquer coisa de viagem, não é? É um absurdo. É muito caro. Mas aí, olha o que as empresas aéreas fazem. Elas vão baratear a passagem, deixam de forma gratuita a mudança e aí colocam tudo a partir de 2021. Olha a estratégia que a empresa aérea está colocando agora no cenário. Ela tinha uma estratégia de bater a meta. Eu tenho um agente externo que impediu que isso acontecesse. Olha a ferramenta sendo usada. Retorna tudo. Vamos analisar o contexto que o mundo está e vamos ver uma tratativa, uma estratégia para que a empresa não quebre. Então, são alguns modos que a gente encontra hoje em dia de reformulação de políticas estratégicas. Tá claro até agora? Tá simples? Estão entendendo? Escrevam aí no chat. Professor, eu estou entendendo. Professor, estou só fingindo que eu estou entendendo. Olha, estou só rindo na câmera, mas não estou entendendo muito. Senhores, escrevam, coloquem que a gente responde, a gente volta e a gente explica de novo, não tem problema. Mas é importante que vocês entendam. Porque tudo isso que está acontecendo hoje em dia, olha só, a gente está vendo aqui em aula. Todas essas ferramentas que estão aqui
elas estão sendo usadas atualmente de uma forma enorme, maciça. A gente está vendo o mundo em pandemia. Como é que está a lucratividade das empresas? Qual é o faturamento que essas empresas estão tendo? Qual é a rentabilidade? Qual é o custo que elas vão ter? Não é? A gente está vendo que essas empresas estão usando esses tipos de ferramentas para que elas não venham a entrar em falência, não venham a quebrar. Então, tudo isso está sendo trabalhado atualmente hoje em dia. Eficiência. A eficiência, eu coloquei aí a palavra impacto. A gente tem uma grande confusão, às vezes, relacionado a eficácia, eficiência e efetividade. Na verdade, deixa eu só confirmar uma coisa aí. Na verdade, senhores, corrijam e depois anotem no caderno de vocês. A palavra que deveria estar aí não é eficiência. A palavra que tem que estar nesse slide é efetividade, tá? Efetividade é a palavra que tem que estar nesse slide. Antes de enviá-lo de novo, eu faço uma pequena correção. Por quê? Vamos ver a diferença entre efetividade, eficiência e eficácia. Quando eu falo de eficácia, eu falo de fim. Quando eu falo de eficiência, eu falo de meio. E quando eu falo de efetividade, eu falo de impacto, como está no slide de vocês. Por quê? A eficácia, ela não quer se importar com os meios. Ela não quer se importar de que forma você usou, quais ferramentas você usou, de que modo você agiu para atingir seu objetivo. Ela é rápida, ela é clara e ela é direta, ela é eficaz. A eficácia, ela é direta, certo? Então, ela é eficaz, ela é na hora. Eu não quero saber como tu fez, eu quero que seja eficaz, eu quero que tu me mostre o resultado agora. Digamos que a produção estava muito lenta. Então, um modo eficaz que tu foi lá, foi chegar lá e gritar com os funcionários e dizer, olha, se ninguém começar a trabalhar aqui, a gente vai cortar um benefício de vocês vocês vão ficar mais horas, vocês vão perder o banco de horas. E aí os trabalhadores ficaram nervosos e aí concluíram, né? Foi algo correto? Foi algo prudente ser usado? Não foi, mas acabou trazendo resultado, foi eficaz. A administração, ela não trabalha mais assim com esses pontos, tá? Durante muitos anos ela vem se revolucionando, se modernizando para a gente trabalhar em um princípio de efetividade, tá? Então, a eficácia, ela se importa com o fim. Eficaz, direto, não quero saber que meio você utilizou para atingir o seu resultado. A eficiência, ela já se preocupa com o meio. Então, ela não está focada diretamente em resultado. Ela está focada em apresentar o resultado, mas nem sempre o resultado tão eficaz, certo? Então, a eficiência, ela vai mostrar o seguinte, olha, eu preciso que você entregue determinado serviço, eu preciso que você me produza determinado bem de uma maneira eficiente. Significa que o processo, o meio, a produção, certo? Ela vai ser de uma forma eficiente. Vai ser de uma forma eficiente, vai ser melhor trabalhada, melhor analisada, vai ser uma coisa que eu vou usar uma análise de risco diferente. Para que eu atinja o meu resultado, eu vou procurar meios para que aquilo seja concretizado, certo? Então, viram que é dois extremos, a eficácia e a eficiência. Eficácia se importa apenas com o final, de uma maneira eficaz, rápida, sem se importar com os meios. E a eficiência, eu vou me interessar pelos meios. Nem sempre eu vou conseguir atingir o resultado esperado, mas o meio que eu usei para atingir aquilo foi eficiente. Bom, e aí a gente chega no slide de vocês para a palavra efetividade, certo? Que eu coloquei aí uma coisa chamada impacto. A efetividade, ela vai ser muito parecida com aquela junção lá da produção e da qualidade. A efetividade, ela vai mostrar a longo prazo políticas de desempenho e de valorização em que eu tenho uma produção relativamente boa e uma entrega consideravelmente igualitária. Lembra quando a gente falou de produção e qualidade, quantidade e qualidade, que andam bem niveladas? Então, a efetividade são resultados esperados e mostrados após determinado tempo, certo? Digamos que eu tenho a produção de motocicletas que a gente estava conversando.
Então, durante um determinado tempo, eu implantei determinada política de valorização, de incentivo, em que eu consegui usar meios e métodos indicados e corretos para produzir mais em menos tempo. Desculpa, mais em menos tempo. Então, a efetividade, ela vai representar esses resultados a longo prazo. Ela vai mostrar essa questão ela vai mostrar a questão dos resultados, de bons resultados a longo prazo. Quando eu tenho meios corretos, meios prudentes, e com esses meios corretos e prudentes, eu consigo fazer uma entrega, um resultado, um produto final consideravelmente igualitário. Tá claro até agora? Bacana? Certinho, né? Tá chato não, né? Tá dando para levar, né? Então vamos lá, vamos seguindo. Importante que vocês estejam atentos aí, hein? Só para dizer que na aula passada já veio questão de prova, tá? Nessa daí também, daqui a pouco cai aí umas questões de prova, então fiquem atentos. Custo fixo. O custo fixo, senhores, eu olhei a imagem quando eu falo aqui, custo fixo e custo variável. Ele vai se encontrar muito grande quando a gente... Desculpa, ele vai se encontrar diretamente com a questão da lucratividade. Olha só, o que é o custo fixo? É tudo aquilo que vai vir de uma maneira periódica. São as obrigações, que é aquilo que eu não posso deixar de pagar. Remuneração, salários, benefícios, contas, imposto, água, luz, aluguel, certo? Matéria-prima, recursos para que eu consiga produzir. Então, eu tenho que separar dentro dos ganhos da empresa um dinheiro, uma quantia considerável que vai estar ligada a esses custos fixos e que eu consiga pagar todo esse custo fixo. Se eu tenho uma empresa em que mensalmente, com salário de empregado, com imposto, com contas, com aluguel, de 100 mil, e no final do mês eu arrecade 100 mil, eu tive lucro ou não tive lucro? Faça mais com o dedo. Tive lucro ou não tive lucro? Hein? Eu tenho de custo fixo 100 mil. E aí, durante o mês, o que eu ganhei no mês foi 100 mil. Tive lucro ou não tive lucro? Não tive nenhum lucro, não é? Não tive nada. Porque eu tenho um custo fixo. Digamos que eu tenha feito 150 mil no final do mês, e o meu custo fixo é 100 mil, beleza. Tenho 50 mil de lucro. E olha aí a lucratividade sendo apresentada. Tá vendo como elas se complementam? Paguei aluguel, paguei funcionário, paguei benefício, comprei a matéria-prima para eu continuar produzindo no próximo mês, porque todo esse processo ele é constante. Consigo equacionar tudo aquilo que eu tenho para pagar, que são as minhas obrigações, que eu não posso deixar de pagar, e ainda sobrou o resto do dinheiro. Esse resto do dinheiro é o meu lucro. Então, o custo fixo, ele é esse. Bom, faturamento. O faturamento, às vezes, a gente sempre conta essa palavra, né? Nossa, mas quanto que faturou? Qual é o faturamento da empresa? Às vezes a gente nem lembra diretamente o que é faturamento. A gente confunde muito faturamento com lucro, né? Ou então faturamento com questão da despesa obrigatória. Mas o faturamento, senhores, ele nada mais, nada menos é como a análise da entrada e da saída de valores. Faturamento é uma média que a gente usa para medir quanto entrou e quanto saiu de, olha, chamar melhor, de, olha, dinheiro. Então, ele pode ser feito de uma forma trimestral, semestral, anual. Chegou o final do ano, vamos ver o faturamento da empresa. Bom, em 2018 entrou X. Em 2019 entrou Y. Por que houve essa diferença? Então, a gente vai começar a ver nos relatórios da empresa. Ou seja, a gente vai ver no relatório semestral, a gente vai ver no trimestral, no mensal. A gente vai ver onde é que teve essa alta e onde é que teve essa baixa. Isso aí é uma coisa muito simples, muito prática,
e está sendo usada nos dias de hoje muito por conta dessa pandemia, não é? Assim que encerrar o ano, que iniciar o próximo ano, as empresas vão sentar para fazer o seu faturamento. E vão dizer o seguinte, olha, em 2018 eu faturei X, em 2019 eu faturei Y, porque nunca vai ser igual, o faturamento nunca vai ser igual, tá, senhores? Porque nós temos agentes externos que vão influenciar nesse ganho, nessa entrada, nessa saída. Mas eles vão ver que aí, quando eles olharem em 2021, quando eles olharem em 2020, eles vão olhar que o que entrou foi muito menos do que saiu em relação aos anos anteriores. Então, o faturamento é essa média usada que a gente tem para entender quanto é que está entrando, quanto é que está saindo de valores dentro da empresa. Recebimento. Recebimento na medida de venda. Isso aí é muito questão da própria indústria brasileira, não é? Digamos que eu vou vender e o processo de compra e vendas de produtos, de serviços, de bens das empresas, ele tem a pessoa jurídica, no caso, eles têm muitos artifícios para concretizar esse processo. Ninguém, às vezes, sempre tem o dinheiro ali pronto, a pronta demanda, a pronta entrega, nem sempre um crédito da maneira que é o que eu queira comprar. Então, a gente sempre faz a questão do cheque pré-datado, das promissórias, não é? Olha, eu vou comprar agora, eu vou te dar uma promissória, eu vou te mandar um cheque, e aí vai ser descontado, né, X dias depois. E às vezes, quando chega lá no dia, não foi descontado. A gente descobre, por exemplo, que o cheque não tinha fundo, que a promissória não valia de nada. Significa dizer que recebimento de vendas, não é? Recebimento. Significa dizer que o recebimento, ele tem que estar ali, ó, nivelado pau a pau com as minhas vendas. Então, isso é muito utilizado hoje no sentido de que as empresas comecem a facilitar a questão da venda direta a crédito, a cartão de crédito, a uma emissão de boleto, a um débito, né, ao dinheiro vivo, porque tá ali, eu acabei de vender e eu já recebi o dinheiro. Então, como eu acabei de receber, eu acabei de te vender e já recebi, já entra no fluxo do caixa. Então, estou sabendo ali em tempo real quanto que saiu e quanto entrou, né? Porque digamos que eu venda em janeiro X produto. E aí tu me deu um cheque que só vai ser descontado daqui a 2 meses. Ou seja, janeiro, fevereiro, março. No final de março eu vou receber o dinheiro que eu fiz da venda em janeiro. E às vezes, quando chega lá em março, nem cai o dinheiro. É alguma coisa assim, é um cheque sem fundo, né? Já pensou? E aí isso aí vai começar a afetar a nossa balança comercial, nosso fluxo de caixa dentro da empresa. Então, as empresas elas preferem muito mais hoje, nos dias de hoje, vender e já receber. Claro que ela tem ainda essas modalidades de negociação, mas o mais ideal é que, olha, eu estou vendendo, já paga logo, que eu já sei como é que vai ficar o meu fluxo de caixa, como é que vai estar o meu, olha só, faturamento. Tá? Tá claro até agora? Simples, né? Tá dando para levar? Posso continuar? Beleza, vamos lá. Crescimento de vendas, senhores. O crescimento de vendas é aquilo que a gente estava falando. Ou crescimento de vendas, não é? Ou então crescimento da operacionalização e oferecimento de serviço para as empresas que não trabalham com vendas. E aí eu separei taxa de sucesso, estratégia e... Desculpa. Taxa de sucesso e estratégia eficaz. Taxa de sucesso por quê? Porque lembram do que a gente falava dos indicadores de esforço e resultado? Então, essa taxa de sucesso está muito ligada a essa questão. Então, eu preciso vender muito, mas de uma forma em que eu tenho uma estratégia que seja eficaz, eu tenho uma estratégia, e a estratégia é um plano muito bem montado, muito bem bolado, é um plano muito bem trabalhado para que eu atinja esse objetivo, ela é eficaz nesse sentido, ela não vai ser usada por meios ruins, porque ela está moldada em cima de uma estratégia. E aí, essa taxa de sucesso é aquilo que eu vou obter após essa estratégia for moldada e apresentada e fincada dentro da organização. Então, quanto mais eu vendo, maior eu arrecado. Não tem muita diferença nesse contexto aí. Certo? Vamos lá, seguindo. Deu uma mexidinha, né? Mexe
Mexe a tela, né? Quando muda a tela, mexe. Vocês conseguem ver? Parecer outras coisas, né? A gente busca uns conceitos assim na internet só para a gente não esquecer, porque o que a gente anota, né, fiquem aí, tá? Então, a gente pega uns conceitos para a gente não ficar olhando o caderninho, porque a gente também olha até a nossa colinha. O professor também tem o caderninho dele, tá? Vocês têm que ter o caderninho de vocês para anotar tudo direitinho, para não esquecer nada, para não perder nada. Vamos seguindo aí na frente. O turnover é a nossa ferramenta que vai ser trabalhada na questão de, como é que a gente pode explicar? Entrada e saída de funcionários. Se eu tenho uma entrada de funcionários, é natural que eu tenha uma retenção, e essa retenção ela tem que ser uma retenção saudável. Eu seguro esses funcionários, mas que eles estejam ali dentro, desempenhando sua atividade, trabalhando de uma forma saudável, colaborativa e valorizada. Não pode ser assim algo de outro mundo, não pode ser algo não muito bem trabalhado. E aí eu tenho que ter uma taxa de demissões baixa, eu não posso também ter uma alta rotatividade né, na organização. Né? Se eu tenho muita entrada e muita saída, significa que eu tenho um custo trabalhista muito grande que eu tenho que arcar, né, com a empresa. Então, o turnover serve para dizer em determinado período de tempo quantas pessoas entraram e quantas pessoas saíram. Bom, essas, senhores, foram as ferramentas que nós falamos, são as 10 ferramentas KPIs que a gente usa para medir a questão do desempenho da organização. E que essas ferramentas que a gente usa para desempenhar os valores dessa organização estão inseridas e trabalhadas ali dentro da questão dos colaboradores, porque eles estão ali desempenhando esse serviço, este trabalho, certo? Bom, como a gente falou muito dessa questão de ferramenta, de serviço, de pessoas que estão ali na linha de frente, a gente vai entender mais um pouquinho como é que funciona essa questão mesmo de gestão de pessoas e avaliação integrada de desempenho. A gente outrora falava de colaborador, gestão de pessoas, de desempenho, de avaliação de gente mesmo, e outra hora a gente falou dessas ferramentas e como essas ferramentas melhoravam a produção da organização. Mas vamos humanizar mais um pouco o contexto, porque esse aqui é o foco, para falar a verdade. É mostrar como vocês vão trabalhar a questão da gestão do ser humano, do desempenho das pessoas e como essa questão tão prática, que é o trabalho dentro da organização, dentro da empresa, podem se complementar. Vamos lá. Primeiro o que é e como funciona? No primeiro ponto, tem uma coisa chamada conjunto integrado de processos dinâmicos interativos. Isso é a gestão de pessoas. Eu tenho um conjunto de processos que são dinâmicos, que se reinventam, que se moldam, que são interativos, que são de fácil acesso para o funcionário, porque o funcionário não é igual, o ser humano não é igual. Então, ela é bastante interativa, ela é bastante moldável, porque ela é voltada para o funcionário. E quando eu falo de avaliação integrada de desempenho, é ali embaixo, olha lá, comprometimento do colaborador. Então, avaliar desempenho olha só, criar processos dinâmicos, interativos, é para avaliar o colaborador, certo? Avaliar a satisfação. Quando eu falo de desempenho, ferramentas de desempenho, é para avaliar a entrega, o comprometimento. Então, são duas coisas totalmente diferentes que a gente vai encontrar aí. Gestão de pessoas são processos dinâmicos para cada colaborador. E a avaliação de desempenho, moldar desempenho, criar ferramentas para avaliar, criar indicadores para avaliar desempenho, é para avaliar o comprometimento do colaborador dentro da organização. Bom, e elas são totalmente diferentes. Desculpa. E aí vocês podem ver que, às vezes, quando a gente fala de avaliação de desempenho, que é toda essa questão de comprometimento, vai entrar uma coisa chamada avaliação de competências. Ora, tenham bem atenção e vejam que avaliar o desempenho é diferente de avaliar competência. A gente não vai ver competência agora, porque ela tem um conceito somente separado para ela, tá bom? Avaliar competências é algo muito mais subjetivo e depende de outras ferramentas. Mas só para vocês, quando encontrarem esses dois conceitos aí,
Desempenho e competência, para vocês não confundirem e não acharem que é a mesma coisa. Avaliar o desempenho é uma coisa, avaliar a competência é outra. Ela acaba sendo muito mais subjetiva. E olha só, como é que eu vou implantar a avaliação de desempenho? Porque a gente viu os indicadores, a gente viu as ferramentas, a gente viu o processo de tomada de decisões, mas como é que a gente vai implantar isso dentro da organização? Primeiro, com a apreciação diária. Eu vou olhar o comportamento do colaborador, o progresso que ele está tendo dentro da produção, qual é o momento em que ele se sente limitado, como ele pode ou não executar o serviço, o seu acerto, o seu erro, certo? E não é só a gente avaliar isso diariamente, mas transmitindo o feedback, mostrando como é que é a questão da resposta para ele. Tá? Então, essa apreciação diária é um dos modelos de implantação dessas ferramentas de avaliação e desempenho humano. Tá? Não é só avaliar, e não é só avaliar o sucesso, como posso também e devo avaliar o insucesso, as perdas, os erros, para saber o que está acontecendo, e além de avaliar, transmitir esse resultado para o colaborador. Identificar e equacionar de uma forma imediata, não pode demorar, viu o erro, solução, né? Viu a necessidade, atendimento. Identificar e equacionar de modo imediato problemas emergentes, procurando manter continuamente um alto padrão de motivação e obtenção de resultados. Então, a identificação de todos esses problemas, lembrando que a empresa não para, tem gente produzindo, tem gente entrando, tem gente saindo, tem recurso entrando, então eu tenho que ter isso aí bastante, eu tenho um órgão, eu tenho que ter trabalhadores, colaboradores, eu não preciso justamente criar só uma comissão ou criar um cargo específico, alguma coisa específica para dizer o seguinte, olha, vocês vão ser os olheiros, hein? Vocês vão estar ali somente para dizer o que está de errado, o que pode aparecer e informar para a gente. Não. Isso é a função de qualquer colaborador. Né? O colaborador viu determinado problema prestes a acontecer, viu qualquer possibilidade de melhoria, vai lá com o superior, vai lá com o gerente, tudo isso porque a organização ela funciona como um todo. Não esquecendo que a organização hoje, empresa hoje é um organismo vivo, ela é considerada como um organismo vivo, porque ela contempla as vidas, né, ali dentro trabalhando, ela contempla o próprio ser humano dentro da organização. Bom, entrevistas formais e periódicas de avaliação de desempenho, em que avaliar e avaliado analisam os resultados obtidos por determinado período. Lembra que isso aí é muito interessante quando a gente estava falando na última aula sobre as avaliações? 360, invertida, autoavaliação. Olha aí, como é que eu implanto esse processo dentro de uma organização? Através de reuniões formais, através da aplicação daquelas ferramentas, através de determinado período em que eu junte as pessoas, junte os colaboradores e entre uma conversa franca e diga o seguinte, olha, vamos ver o que está acontecendo, a produção está boa, está todo mundo satisfeito, está acontecendo alguma coisa, quando começa a entender como é que esse processo ele funciona direitinho. Quais são as vantagens de aplicar todos esses indicadores, senhores? Eu identifico novos talentos, porque eu estou, olha só, estou integrando todo mundo, estou mostrando, colocando em evidência todo mundo. Então, é um fato muito bom, porque eu começo a identificar pessoas que podem crescer dentro da empresa. Não é? Às vezes a pessoa tem ali uma qualidade boa e eu acabo não percebendo, e como não tem reunião, como não tem integração, como não tem avaliação, eu deixo passar aquele talento, não é? E aí, tendo esse processo periódico de reuniões, de encontros e tudo mais, eu identifico uma pessoa que pode estar em outra carreira, que pode estar em outro cargo, pode estar contribuindo de melhor forma, e a gente lembra da realocação, de melhor forma em outro setor, e aí, ó, pega essa pessoa, coloco lá, certo? Também tendo a geração de feedback mais eficiente. Reuniões periódicas, avaliações periódicas, todo esse processo torna 1000 vezes mais eficiente a comunicação. Se a gente está se comunicando, está todo mundo ciente do que está acontecendo, os resultados vão ser mais rápidos e mais esperados. Bom,
E aí a gente vai entender, senhores, que a gente começa a encontrar de uma forma muito mais humanizada as pessoas dentro da organização. Olha só, devemos admitir que, em algum momento no passado, as pessoas não tinham muita importância para as empresas, eram parte de um processo, e que se não servissem mais, eram simplesmente substituídas. Lembra que a gente falava de Taylor e Fayol, contexto muito mecanicista, então aumentavam muito a produção, até o momento em que o trabalhador pudesse cumprir com aquele processo. Quando ele não pudesse mais cumprir com aquilo, ele era descartado. Era um contexto muito mecanicista. E a empresa é um organismo vivo. Olha aí o que a gente estava falando durante toda a nossa aula. Tem uma dependência e influência das pessoas e existe uma atenção que deve ser voltada muito mais para o fator humano, porque o fator humano é um fator de racionalidade, desenvolvimento, aprimoramento, evolução, e esse processo de evolução, de aprimoramento, de movimento, ele é trabalhado ali para com a organização como um todo, né? Na busca de novos talentos, na busca de realocação, na busca de uma melhoria colaborativa, certo? Senhores, deu para entender até agora? Tudo claro? Tudo tranquilo? Belezinha, né? Vou passar um videozinho rapidinho para vocês, só para vocês entenderem uma perspectiva da humanidade dentro das organizações, tá? Eu vou jogar ele agora, vamos ver se vai dar certo. Só um momentinho. Essa hora é uma hora... Muita calma nessa hora. Vamos assistindo aí, ele é rápido, eu vou passar para vocês. Ficar desempregado gostoso, né? Dá um susto, né? Tem pessoas aqui que ontem receberam essa notícia. Ai, e agora tem um bebê, tem uma esposa, um bebezinho para cuidar, e de repente, assim, do nada, antes do Natal, que empresa legal, né? Antes do Natal, despede. Não é interessante? Essa é a falta de cuidado, né? É uma falta de cuidado que nós não temos uns com os outros. Porque se dissesse assim, olha, mais ou menos por volta de dezembro, ali perto do Natal, a gente vai ter que despedir umas pessoas, vão se preparando, né? Vai preparando o coração, preparando suas contas, né? Suas necessidades. Tudo muito abrupto, né? Como se o nosso produto interno bruto fosse mais importante que a nossa felicidade. Que o que eu ganho e aquilo que eu possa perder ou ganhar como empresa é mais importante que o bem-estar dos meus colaboradores. Isso é lamentável, né? Mas eu acredito que isso está mudando e vai mudar, porque não existe outra maneira da nossa sobrevivência como espécie. Se não mudar, morremos todos, afundamos todos, cercados de papeizinhos de valores. Papeizinhos voando assim. Né? Todo mundo morrendo de fome, triste, infeliz, aí se tornando violento, agressivo, né? E os papeizinhos voando, e os seres humanos infelizes. Quando a gente tem que trabalhar o contrário disso, né? Porque eu contei para algumas pessoas que ouviram que eu fui ao Tibete, não, eu fui ao Butão. Você foi comigo, né? Coisa interessante, quando nós estávamos lá no Butão, as pessoas do governo do Butão nos receberam numa sala dos órgãos governamentais deste projeto que eles têm, que é o projeto de felicidade interna bruta. E começaram a nos mostrar o que eles pretendem fazer com isso, ou como eles querem fazer, como é que eles medem isso que se chama o índice de felicidade, né? E o que eu achei bem interessante é que o primeiro painel que eles projetaram era um painel de monges em volta de uma pagoda, que é uma pagoda importante que existe lá, dizendo a impermanência e a interdependência de tudo que existe. São os dois princípios básicos do Zen budismo. Não há nada fixo nem nada permanente. E, ao mesmo tempo, tudo está interdependente, interligado, interconectado. E, a partir desse princípio, eles sugerem que vamos trabalhar com a felicidade interna bruta desde que haja suficiência.
Viram aí? Bem profundo, não é? Eu gosto muito dos vídeos da Monja Coen porque sem falar, sem se ligar a nada a questão de espiritualidade, convicções, nem pensamentos, nada. Mas o que, que a gente começa absorvendo disso que a gente assistiu? O processo da felicidade, não é? Um trabalhador feliz é um trabalhador que produz melhor. O conceito de felicidade dentro da organização ele pode ser aplicado, não é? A empresa não vive sem o seu trabalhador, não é? A empresa ela não é ali algo autossuficiente, sem participação de pessoas. Posso até ter máquina, posso até ter vários robôs ali prontos para trabalhar, mas a pessoa que está ali dentro é que ela faz o serviço, é que ela faz a identidade e que começa a aumentar a questão da visão, da missão e do valor da empresa. Não é? E nem sempre, tendo funcionários, significa dizer que eu tenho funcionários felizes. Ter uma empresa grande, ter uma empresa rica, uma empresa que produz muito, significa dizer que eu tenho uma empresa que possui funcionários felizes. Então, é muito boa essa reflexão para a gente entender mais ou menos que como esse espaço hoje ele começa a se reconfigurar. E a gente começa a entender que o funcionário, o colaborador que está ali na frente é o que faz, de fato, a produção da organização. Né? Deixa eu ver aqui, a Simara falou assim, essa felicidade está muito ligada à autoestima, que deve ser regrada dentro das organizações. Pois é, a gente tem essa questão de que a organização é algo totalmente diferente, totalmente exclusa assim, da nossa vida, mas acaba que não. Você vê pessoas que trabalham ali dentro de determinadas empresas, que estão ali há 20 anos, 35 anos, né? Tem gente que está há mais de 50 anos numa empresa. E aí você pensa assim, nossa, mais de 50 anos é uma vida. Será que ela foi uma vida infeliz? Será que ela passou esse tempo todo? Será que aquela pessoa foi valorizada? Então, felicidade, gente, nem sempre é algo abstrato, né? É valorização, é autoestima, é cuidado e é algo que e deve e pode ser trabalhado dentro da empresa. Gente bonita, tudo certinho do outro lado da telinha? Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Assim que ela estiver pronta, eu já vou colocar no nosso canal do YouTube. Não esqueçam que a aula passada já está no canal do YouTube, tá? Acessem lá o canal da pós-graduação da nossa faculdade e aí assistam quem não pôde assistir. E aí a gente vai conversando e o nosso próximo encontro vai ser na terça-feira, se eu não me engano é no dia 23. E aí no dia 23, a gente, se eu não me engano, a gente vai ter nossa avaliação no dia 23, é isso, né? Acho que no dia 23 já é a nossa avaliação, deixa eu confirmar aqui na colinha. Na verdade, isso, dia 23 é o nosso trabalho em grupo. E aí eu vou moldar direitinho, já tem mais ou menos como é a presença dos senhores aqui. E aí a gente vai trabalhar e vou passar o trabalho em grupo para vocês, tá bom? Gente bonita, um abraço, tá? Tenha uma boa noite. Até terça-feira que vem.